Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, a imprensa aqui presente, munícipes aqui presente, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Não poderia deixar de falar do desempenho bom da nossa seleção, né? O brasileiro é um povo muito bom, muito cordial. Ele merece ter as suas alegrias no campo esportivo, no campo político, no campo da saúde, no campo da educação, e a gente fica contente que as coisas vão começando a acontecer. Então fica aqui, assim, externando a nossa alegria pela nossa seleção ter passado pelo México, né? Eu achei que seria mais difícil. Me surpreendeu o 2-0. Para mim ia ser 2-1 e ia ter prorrogação, né? Mas é bom termos alegrias. Mas, retornando aqui à nossa cidade, eu fico muito contente de ter visto que o senhor prefeito e o presidente da Indurb entenderam da necessidade da retomada dos 15 minutos no estacionamento da rodoviária, para que as pessoas pudessem fazer as coisas rápidas, como a compra de uma passagem. Eu acho muito interessante. Mas quero dizer assim, que eu acho interessante que tem que ficar claro, houve uma atitude de retirada de direitos, aí se repensou e se voltou atrás. Eu acho muito importante as pessoas entenderem que deram um passo equivocado e voltaram atrás. Então, mas também fico assim, um tanto constrangida quando vejo que a assessoria de imprensa dá ao prefeito, vendo o bem-estar da cidade, tomou uma atitude. Não, ele fez um passo equivocado e reavaliou seu passo equivocado. Meus parabéns por ter reavaliado. Meus parabéns, meus cumprimentos. Mas não está certo depois passar uma mensagem como se tivesse sido o salvador da pátria, que ele deu os 15 minutos. Não é bem assim. Fez equivocado e voltou atrás. Meus parabéns por ter voltado atrás. Mas é interessante dizer que a César o que é de César. A César o que é de César. Então, não é que deu. Eu estou dando um presente para a população. Não. A população foi retirado, graças a Deus entendeu e teve a humildade de reavaliar que fez uma atitude equivocada. Por quê? Porque tentem parar no entorno. Não tem como. Nós não temos aonde parar. Não existe onde parar. Ou é ali, dentro do estacionamento, que é pago, ou não é. Então, prudente, interessante, uma boa atitude de ter reavaliado o que fez para os munícipes, que era ter tirado um direito adquirido e importante, porque nós não temos onde parar. Não temos. Isso eu acho muito importante que seja colocado, e meus cumprimentos por ter reavaliado, mas quero deixar claro, reavaliou, não deu presente para ninguém. A criança tinha um brinquedinho, tirou o brinquedinho, a criança chorou, eu entendi que tinha que devolver o brinquedinho. Então, mas acho muito importante a pessoa ter a capacidade de reavaliar. Então, meus cumprimentos por ter reavaliado a questão dos 15 minutos. Fica aí meus cumprimentos. Outra situação que eu gostaria de abordar, se nós pegarmos a Folha de São Paulo de ontem, nós vamos ver uma reportagem muito interessante, falando do crescimento do número de idosos e da necessidade de locais-dia para que esses idosos possam ficar. E dizendo claramente que houve um aumento de quase 30% do ano passado para este, na procura desses locais. Então, está aí uma atitude que acho interessante a prefeitura pensar. Não tem nada de caro o local-dia, um local onde a pessoa chega, passa o dia, tem algumas atividades, talvez o custo de uma refeição. Nós precisamos dar uma olhadinha, porque a nossa população envelhece tal como a população de todo o Brasil. Então, nós precisamos ter um pouquinho mais de respeito com os idosos, um pouquinho mais de respeito, e começarmos a pensar nessas atitudes. Eu acho que tem que reavaliar. Aí é uma atitude que eu vejo que é conjunta, da parte da educação e da parte da saúde.
Acredito que um dos poucos lugares que nós temos, que é essa situação do dia que o idoso pode passar, é na Vila Vicentina. Nós temos poucas vagas onde você pode levar o seu familiar, deixa o seu familiar de manhã, ele toma o café, participa de atividades, almoça, participa de atividades, toma o café da tarde e a pessoa pega no fim da tarde. Então, isso seria muito importante, muito importante. Então, eu queria deixar aqui um pedido para que o Executivo olhe com carinho. Olha, eu não tenho dinheiro. Nós que não tem dinheiro, nós já sabemos. Então, precisa ver da onde a gente põe esse dinheiro e o que é mais importante para a população. Então, aí começa com a prioridade, ou poucas prioridades. 70 fica difícil. 5, 6, acho que dá para encarar. Então, a gente tem que parar, ver, olhar, reavaliar, colocar claramente, eu tenho cobrado de maneira incisiva, que a gente precisa dizer claramente para a população, isso dá, isso não dá, e não dá por causa disso, nós vamos fazer uma programação. Essa programação, ela tem que existir em todos os níveis da prefeitura, quer seja para pavimentação, quer seja para limpeza de bairros, quer seja para investimentos em educação, saúde, mas o prefeito tem que fazer a sua filinha, primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, e ir desenvolvendo as ações de forma consecutiva e que elas sejam persistentes. Elas têm que começar e continuar. Não pode só começar e depois ela morrer. Então, fica aqui a gente lembrando a questão do idoso, lembrando dessa necessidade, e isso tem que acontecer. Gostaria também de fazer menção à reunião que teve aqui, a audiência pública, da questão da manutenção das escolas. É necessário, é necessário. É necessário, nós sabemos que tudo está difícil, mas é importante. Nós não podemos chegar ao ponto, vereador Roger Baruti, de termos alguma instituição escolar nossa despencando o telhado. Porque nós já temos instituições fechadas, onde nós temos uma dificuldade de termos locais para as crianças ficarem, sendo colocadas em casas, em lugares inadequados. Então, por isso que eu digo, tem que olhar direitinho, tem que fazer, tem que ver aonde os pombos estão atrapalhando, tomar as atitudes para espantar os pombos, e colocar as crianças em locais adequados. Então, eu acho que nós temos que ver toda essa situação. Também já disse aqui mais de uma vez que o difícil é ser simples. O difícil é ser simples. Então, nós temos que fazer o básico. Depois, nós começamos a fazer as coisas que estão nos degraus superiores. Mas existe um mínimo. Nós temos um mínimo para a nossa casa andar bem. Nós temos um mínimo para que o poder público caminhe direitinho. Então, tem que olhar, priorizar, definir e fazer andar. Então, hoje, eu só gostaria de mencionar esses pontos, da atenção que tem que ter com o idoso, da atenção que nós temos que ter com relação aos nossos prédios, para que tenham condições, porque é inadmissível que nós cobremos de toda a sociedade, de todo o privado, acessibilidade, locais adequados, nós cobremos questões de ergonomia para que as pessoas sentem de forma adequada, não tenham problemas, e depois a gente não dá no poder público. O poder público tem que entender o seguinte: você tem todo o direito de cobrar e fiscalizar, é obrigação sua, mas você tem a obrigação de ser exemplo. Então, é isso que nós queremos, que o poder público seja o exemplo para depois poder fazer essas cobranças necessárias. Por hoje é só, muito obrigado, senhor presidente.